Bom dia, boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje mais um dia na presença do Senhor, dia 18 de julho de 2024, 20 horas e 43 minutos. Só trazer um pouquinho, é que eu já tive que sair e aí o dia foi complicado, né? Quando eu saio de casa, parece que tudo sai da rotina. E a gente acaba vindo mais tarde. Mas vamos lá. Muita coisa aí acontecendo, como sempre, né? Muita informação, muita gente falando muita coisa, mas a palavra de Deus, ela só diz uma coisa pra gente se preparar, né? E é o que a gente está buscando fazer, nos preparar no Senhor. Nós estamos buscando estar preparados para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Shalom, Simone. Aí você vai dizer assim para mim, mas poxa vida, a senhora fala disso todo dia, a senhora não cansa? Não, não canso. Eu não canso de falar todos os dias que Jesus está voltando. Então é interessante a gente, Shalom, Andréia, é interessante a gente ter essa, como é que fala? Essa perspectiva, a minha perspectiva de vida é a volta de Jesus. Eu respiro a volta de Jesus. Pode você pensar que não, mas eu respiro. Eu levanto todo dia, eu falo, Senhor, não deixa eu, Shalom Viviane, não deixa eu me perder. Não deixa eu me perder nem na tua palavra, porque nós temos que ser sim, sim, não, não, né? O que passa disso tem procedência maligna, né? Então eu peço para o Senhor todos os dias, para que Ele não deixe eu sair de dentro daquilo que Ele mandou fazer, que é pregar a palavra dEle, a palavra verdadeira, falar a palavra da verdade. Não aquilo que os homens imaginam, mas aquilo que está escrito, entenderam? Então é assim que a gente vive, é assim que nós estamos trilhando o caminho para a vida eterna. E aguardando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu comecei a estudar 14 de Apocalipse ontem à noite, para trazer hoje para vocês. E como que eu estudo? Eu já tenho uma visão, né, daquilo que o Senhor já, aliás, que a interpretação do texto dá, mas eu gosto de buscar informação, o que outras pessoas estão analisando, o que Deus está dando para outros filhos dele. E é o que eu faço, e eu vou atrás da informação, eu vou atrás de buscar o que o povo que estuda o Apocalipse está enxergando, entendeu? Porque a cada semana que está passando, muita coisa, muitas das vezes, a visão da profecia dá uma mudada. Por que dá uma mudada? Porque a profecia vai abrindo, ela vai se expandindo. Boa noite, Fatinha. Boa noite, Rose. A profecia, conforme as evidências nas notícias, nos acontecimentos de ordem mundial vão acontecendo, você vai abrindo o leque da profecia, você vai abrindo o entendimento da profecia. Então, quando a gente passa aqui, se você pegar a primeira vez que eu falei de Apocalipse, eu estou falando de um jeito, hoje eu estou falando muito mais aprofundado do que eu falei a primeira vez. A única coisa que até agora é a mesma coisa são os selos. Mas daí para frente Deus está abrindo o entendimento para entender mais aprofundadamente a profecia. Entenderam? Não, aí você fala assim, mas a senhora está profetizando? Não, eu não estou profetizando. Através dos acontecimentos, através do avanço da agenda de Deus para a volta do seu filho. Boa noite, Berenice. Através desse avanço, o véu da profecia vai caindo. E você vai começando a compreender palavras, pequenas palavrinhas que você não entendia. Que nem ontem, né? Nós lemos sobre o livro de Daniel e nós estamos lendo aquilo que o Stephen Jones
falou no seu livro, né? Daniel, o profeta dos tempos. E a interpretação que ele deu, que Deus tem dado para ele, daquilo ali. O que ele falou, o que nós lemos ontem, vai fazer sentido no que nós vamos ler aqui agora, no que nós vamos estudar hoje. Então, eu não vou passar Apocalipse 14 todinho hoje, eu vou só colocar 144 mil testemunhas, entendeu? Os 144 mil selados. Lembra que nós falamos de selo ontem, o selo do Espírito Santo? Pois é. Confirma hoje o que nós estudamos ontem. Eu não sei se para você isso é bênção, né? Mas para mim é. Eu não sei se para você isso é... Porque tem pessoas que elas gostam de coisas extra, né? Extra. Não, irmãos, aquele que vive à volta de Jesus, ele tem que estar dentro da palavra. E dentro da palavra nos diz que o selamento é uma coisa que está acontecendo. Nós somos selados com o Espírito Santo, né? Nós já somos selados. E eu estava pensando, de ontem para hoje, eu estava imaginando... porque eu mesmo falo, nós já estamos sendo selados, e realmente nós estamos sendo selados, mas nós somos selados desde sempre. Por quê? Vocês acham que todos os crentes que já viveram 2000 anos de igreja, vamos lá, vou te fazer uma pergunta. O que você acha? Você acha que todos esses crentes em Cristo, durante esses 2000 anos, não passaram pela grande tribulação nas suas vidas particulares? Fala para mim o que você acha? Eles passaram ou não pela grande tribulação nas suas vidas particulares? Você já parou para pensar nisso? Porque nós focamos tanto na grande tribulação do final dos tempos que nós esquecemos da grande tribulação que todos nós passamos na nossa vida particular. Eu já passei pela grande tribulação na minha vida particular. Eu já passei. Quase me arrebentei, quase morri, mas o Senhor me sustentou. E por que o Senhor me sustentou? Aí hoje que eu compreendi. Porque o selo do Espírito Santo está sobre as nossas vidas. Ah, mas a senhora não tinha entendido isso? A senhora não sabia disso? Não, saber eu sabia, mas eu não tinha entendido na intensidade que eu consegui compreender o selamento do Espírito Santo naqueles que vão herdar a vida eterna. Mas como assim? Então a senhora está dizendo que tem gente que não vai herdar a vida eterna? Tem, irmãos, tem gente que tá no meio, mas não tá no meio. Tá no meio, mas não muda de vida. Tá no meio, mas não quer mudar de vida. Tá no meio, mas vive sempre aquela vida perdida, perversa dentro de si, tem a iniquidade dentro do coração, aí transgride as leis de Deus. Mas a senhora disse outro dia que algumas pessoas não conseguem mudar o caráter, mas vão ser salvas. Tem pessoas que elas não conseguem, mas não é o caráter. Eu quero que você entenda o seguinte, não é o caráter da pessoa fazer mal pro outro, mas é aquele caráter assim, quer dizer, faz mal, né? Acaba fazendo mal. Mas ela peca, mas ela se reconcilia rapidamente com Deus. Ela tem um coração voltado para Deus, ainda que ela não consiga se dominar totalmente. Ela não tem esse privilégio de domínio totalmente. Berenice, eu não sei se eu dei boa noite para você, minha irmã, paz do Senhor, tá? Se eu não dei, desculpa aí. Nós temos que entender isso. Existem pessoas que elas não conseguem ter força suficiente para dominar a sua língua. Ela não tem força suficiente para dominar vários aspectos de caráter mesmo, aspectos aquele pecado interno. Às vezes ela não peca, ela não tem pecado de adultério, nada disso, mas ela tem pecadinhos que faz a família pegar fogo, entendeu? Ela tem pecadinhos
que faz a vida dela virar um inferno. Ela sempre vive em conflito e sempre tá, Senhor, o que eu fiz? Eu não entendi ainda o que eu fiz. Entendeu como é que é? Eu não sei se eu tô conseguindo ser clara, mas eu espero que esteja sendo clara para você. Então ela vive no conflito, por quê? Porque ela não sabe buscar a Deus como convém. Sabe quem era assim? Eu. Eu era isso aqui. Até o dia que o Senhor falou comigo, você precisa aprender a orar. O Senhor falou comigo, irmãos, você precisa aprender a orar. Eu não sabia orar. Eu não sabia pedir para Deus como que eu conseguia me desvencilhar desses pecados sorrateiros, esses pecados que faz a tua vida virar um inferno, esses pecados que você não percebe, quando você viu, você já fez. E foi quando eu comecei a buscar o Senhor, quando eu comecei a estar na presença dele e pedir para ele me ensinar como orar, como eu deveria orar. E aí foi quando eu entendi que quando a gente não consegue orar da maneira como Deus quer, porque a palavra de Deus é clara, vocês não recebem porque não sabem pedir como convém. É claro, tá lá escrito. Aí eu comecei a pedir, Espírito Santo, intercede por mim, para que até que eu receba a revelação de como eu tenho que colocar as minhas palavras, eu preciso me livrar disso. Eu preciso me livrar desse jeito horrível que eu tenho de brigar com as pessoas. Eu preciso me livrar disso. Eu preciso me livrar de querer ser tudo do jeito que eu acho que tem que ser. E eu fui clamando a Deus e eu lembro que nas primeiras vezes era meio difícil. Mas eu sentia que o Espírito Santo intercedia por mim. De repente vinha na minha mente como que eu tinha que orar. Entendeu? E foi aí que eu comecei a mudar minha vida. Eu comecei a ter uma vida plena, entendendo? Uma vida plena de satisfação, shalom, Josi. Uma vida plena de paz. Quando eu falo para vocês que nós temos que buscar a paz que excede a todo entendimento, às vezes você fala assim, como? É sabendo orar como convém. É se dissipando desses pequenos pecados, que às vezes não são pecados que vão te levar ao inferno, mas são pecados que atrapalham a tua vida. Às vezes você clama a Deus, você pede perdão, mas você precisa se desvencilhar deles, para que você possa ter uma vida plena com Cristo. Uma vida como a palavra diz, na paz que excede a todo entendimento. E muitas das vezes nós não temos capacidade para isso. Mas se nós buscarmos em Deus, nós buscarmos no Senhor, o Espírito Santo nos fará entender qual é a plena e verdadeira vontade de Deus para mim e para você. E a tua vida começa, meu irmão, a ficar leve. Por quê? Porque você começa a desmontar os pecados que ficam nas tuas costas. Você já viu, como é que chama? Gambá. Vocês já viram o gambá, quando a gambazinha tem um filhote, eles ficam tudo encocorado nas costinhas dela? Vocês já viram isso? Eu não sei se vocês já viram. É muito bonitinho. Os bichinhos ficam tudo pendurado nas costinhas dela. Ela anda com aquele monte de filhote. É isso, irmãos. A nossa vida fica encarangada, vamos colocar assim, com esses pecadinhos que a gente não consegue se dissipar deles. Eu não sei se vocês estão aí, parece que o chat parou, ninguém está falando nada, mas espero que estejam. Então, meu irmão, presta atenção, nós precisamos viver na paz que excede a todo entendimento. E essa paz, quem nos dá é o Senhor, através do seu Espírito Santo, que ele manda para nos convencer, entenderam? Para nos convencer. Ah, você tá aí? Para nos convencer, né? Do erro, da justiça e do juízo, né? Do pecado, da justiça e do juízo. Ah, sim, Berenice. Então, meus irmãos, eu falo para vocês. Ah, tá bom, então vocês estão aí. Mas é isso aí. Mas eu quero, antes de entrar no assunto do Apocalipse
14, eu queria que você pegasse a tua caneta e um caderninho e anota as informações que eu vou lhe passar, que você vai ficar surpreendida dessas informações que eu vou lhe passar. Tá bom? Gente, eu tô olhando ali, eu tô olhando pra Catarina. A Catarina tá terrível. Ela tá brincando até dizer chega. Irmãos, presta atenção aqui que eu vou falar para vocês. Anota aí no teu caderno. Quando o fim começou, eu achei um irmão que está fazendo uma, como é que diz, uma abordagem sobre isso. Que coisa linda. E eu resolvi copiar e passar para vocês. Entendeu? É muito interessante a abordagem disso aqui que eu vou passar para vocês agora. Se você puder, anota aí, que você vai se surpreender. Quando o fim começou, a pergunta, faz 2000 anos. O fim começou no dia de Pentecostes, quando se cumpre a primeira profecia que está em Joel. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, né? Vossos jovens terão sonhos e aquela coisa toda, e o Espírito Santo é derramado sobre toda a criatura. Presta atenção, segundo ponto. Presta atenção nisso aqui. A Bíblia tem 735 predições sobre o futuro com Cristo, sobre a volta de Jesus. Anota aí. A Bíblia tem 735 predições sobre o futuro. 1/4 dos capítulos vem registrando as predições. Então, 1/4 da Bíblia, a nossa Bíblia tem 66 livros, né? Vamos dividir 66 por 4, vai dar quanto aí? Deixa eu colocar aqui na calculadora, que é mais fácil, mais rápido. Vamos lá. Só um minutinho, gente. Se eu achar minha calculadora aqui. Opa. 66 dividido por 4. Vai dar 16 livros, quase 17 livros falam sobre o fim. Certo? 596 predições já foram cumpridas. Anota aí, 596 predições, quer dizer, profecias, já se cumpriram. Então, quer dizer que 81% das profecias bíblicas já se realizaram. Você está entendendo? Tá dando para vocês entenderem? Só põe aí para mim, estou. Só isso, se vocês estiverem entendendo. 81% das profecias bíblicas já se cumpriram. Incrível, né? 19% resta e vai se cumprir. Olha isso aqui. A Bíblia, presta atenção, 19% resta das profecias para se cumprir. Boa noite, Maris. A Bíblia é 100% precisa em suas predições. Estou falando mais devagar para vocês poderem escrever. Se é que vocês querem escrever, né? Faltam 20 predições para se cumprir até a vinda do Messias. Presta atenção. Faltam somente 20 predições para se cumprir até a vinda do Messias. Aí você vai falar assim para mim, mas irmã Ruth, não é 735? Sim, 735. 596, quer ver, ó? Só um minutinho aqui, deixa eu abrir aqui de novo, que eu já me perdi aqui. Então, são 735 profecias menos 596. Então, é um total de 139 profecias para se cumprir. Presta atenção. Dessas 139, 20 delas vão se cumprir até a vinda de Jesus. O restante são profecias para o milênio. Boa noite, Elis. O restante vão ficar 119,
são profecias para o milênio, até o julgamento do trono branco. Entendeu? Então, daqui para a volta de Jesus, faltam só 20 predições. O mundo está pronto para os 3 primeiros juízos. O mundo está pronto para os 3 primeiros juízos. Que juízos são esses? No selo nós já estamos. Trombetas, mas tem 3 juízos terríveis, que são os 3 ais de Apocalipse 9:3. Lembra, os 3 ais, eles começam na 5ª trombeta, 5ª, 6ª e 7ª. 3 ais. O mundo já está pronto para esses 3 ais. O que está acontecendo que prediz que o mundo já está pronto para esses 3 ais? Ou 3 juízos terríveis. Nós estamos em guerra, nós estamos em desastre natural e nós estamos em decadência moral. Você está entendendo? Vocês estão entendendo o que eu estou passando aqui para vocês? Meu irmão, fixa o teu olhar, fixa o teu entendimento. Nós já estamos passando pelas 3 plataformas que nós precisamos para o final de tudo. Estamos em guerra. Aí sabe, mas não é guerra mundial, irmã Ruth. Escuta, você já olhou que o mundo inteiro está pegando fogo? A gente tem que ser inteligente. Você já prestou atenção que o mundo inteiro está pegando fogo? Ah, mas aqui no Brasil não. É que você não sabe. É que a mídia não fala o que está acontecendo. A mídia não fala o que está acontecendo. Nós está para estourar uma guerra aqui dentro do Brasil. Tá entendendo? Está pronto, tudo pronto para estourar uma guerra aqui dentro do Brasil. Por que você acha que os Estados Unidos estão com os olhos aqui? Por que o Mosca e o Trombeta estão com os olhos em cima do Brasil? Porque aqui é um celeiro. Mas não tem só o Trombeta que está com os olhos aqui no Brasil. Tem um chinês também com os olhos no Brasil. Tem um russo com os olhos no Brasil. Tem o Irã com os olhos no Brasil. Tem o Macron com os olhos no Brasil. Entendeu? A previsão é que a guerra aqui comece no norte, na fronteira com a Venezuela, né? Entendendo? Eu não tô passando isso aqui para te apavorar, porque não dá para se apavorar. Vai acontecer, vai. Nós vamos só estar firme com Jesus. Mas eu tô te mostrando que o mundo inteiro está em guerra. O Oriente está em guerra, países dentro dos seus países em guerra, como é que diz, aviões da China já no mar dos Estados Unidos, sem dizer que no espiritual não temos um dia de... Não tem, nós estamos em guerra espiritual. O John... O Carson, como que é o nome daquele... É John Carson? Como é que é o nome daquele que é um jornalista americano? Peter Carson, não lembro agora o nome dele. Ele está sempre em evidência aí, para o Senhor Joelma. Ele disse esses dias no Twitter dele que nós estamos vivendo uma guerra espiritual. Exatamente, Viane, estamos em guerra biológica desde 2021. Nós estamos numa guerra espiritual. Como que é, gente, que o nome dele é Peter Carson, John Carson, não lembro agora. Tucker Carlson, obrigado, Josi. O Tucker Carlson disse no Twitter esses dias que o mundo está vivendo uma guerra espiritual. Entenderam? Então, meus irmãos, o juízo que vem sobre a terra já está pronto, preparado. Lembre-se, nós estamos indo para o 5º selo. Ele deve estar sendo desatado por esses dias. Entendeu? Está sendo desatado por esses dias. A partir do 5º selo é o 6º. O 6º, olha o que é o 6º selo. Desastres naturais, terremotos.
O quinto selo é perseguição ao povo de Deus. Você acha que vai ser o que daqui para frente? Tá entendendo? Os juízos que virão é um recordatório da realidade de não seguir as diretrizes do Criador. Você entendeu isso aqui que eu passei para você? Espero que você tenha anotado, porque isso aqui é muito interessante você ter. Porque isso aqui é um parâmetro, é um mapa, é um mapeamento para a volta de Cristo. Para você ver como nós estamos acelerados na agenda. E a gente não entende. Tá entendendo, meu irmão? A gente não entende. Então, guarda isso aqui na tua Bíblia. Para você, quando você quiser desistir, você olhar para estas informações e falar, não, eu não posso desistir. É tempo de avançar. É tempo de pedir ao Senhor que me cele com o poder do Espírito Santo, para que eu possa passar o que vem vindo. Irmãos, nós vamos ver aqui agora, o que nós vamos ver aqui agora sobre o selamento dos 144 mil, é para você se alegrar no Senhor. Irmãos, a volta de Cristo não é para a gente abaixar a cabeça, enfiar a cabeça que nem avestruz, não. Não é para enfiar a cabeça na terra, não. É para nós levantarmos a nossa cabeça e olharmos que a nossa redenção está chegando. Tá entendendo? Nós não estamos aqui falando de Apocalipse para falar que nós estamos desesperados. Não, nós estamos alegres. Nós vamos ficar impactados? Vamos. Mas o selo do Espírito Santo estará nos cobrindo. Mas nós precisamos buscar. Você precisa buscar, eu preciso buscar. Nós precisamos buscar a força do alto. Nós precisamos estar revestidos do poder de Deus. Lembra da visão que eu contei para vocês que Deus me deu? Já deve fazer uns 4 meses já. Que eu vi o anjo dentro do meu quarto. E ele falava para mim, vocês precisam se preparar para o que está vindo. E eu dizia, como? Ele falava, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O que é a força do seu poder? É o Espírito Santo em nós, é o selo do Espírito Santo na nossa vida. Por isso, lá atrás, já faz meses que eu tenho falado para vocês, até parei de falar, busquem batismo de fogo. Ontem, no livro que eu li do Stephen Jones, que eu fiz a tradução, o que dizia? Batismo de fogo, batismo de sangue, batismo de azeite, unção. Batismo é unção. Tá entendendo, meu irmão? O Senhor está nos dando, Ele está nos dando as armas para nós guerrearmos. As nossas armas são celestiais, não são terrenas. Lembra que nós falamos ontem que Adão perdeu a vestidura celestial? Adão perdeu a vestidura celestial que ele tinha e Deus colocou ele. Amanhã completo 44 anos, vejo como sinal, amém, glória a Deus. Olha só, e nós vamos falar de 144 mil, hein? Presta atenção. E como é que diz? E ele deu vestimentas terrenais para Adão. Prendeu Adão aqui. Mas ele nos fortalece com o selo do Espírito Santo, até que nós possamos estar em glória para vestir as nossas vestimentas celestiais outra vez. Lembra? Nós falamos isso ontem. Tudo que nós falamos ontem, irmãos, tem a ver com o que nós vamos falar hoje. E eu vou dizer para você, não foi proposital, porque eu estou fazendo uma sequência do livro de Daniel. Eu estou indo capítulo a capítulo. Quem diria que o capítulo de ontem vai calhar com o que nós vamos ler hoje aqui? Tá entendendo? Então presta atenção. Exatamente, Coríntios 9, 4, 5 e 6. Deixa eu ler aqui o que a Simone colocou. Eu gosto dessa interação, tá, gente? Vocês colocarem os versículos, porque isso aqui ajuda muito, tá? Porque a minha cabeça, para funcionar para versículo, é terrível. Às vezes eu falo, mas falo assim, né? Olha, fim de, se acaso, não, peraí, 2 Coríntios 9,
É isso mesmo, 9, 4. A fim de que, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não nos envergonharmos nós, para não dizermos vós, deste firme fundamento de glória. Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco. É isso mesmo, Simone? Ah, você está falando do capítulo inteiro, né? Não, tá aqui 4, 5 e 6. E digo, o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia abundância, abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs o seu coração. Estou no Coríntios 9. Estou em 2 Coríntios 9, eu tô. Estou bem olhando bem para ele aqui. Mas depois a gente lê, então. Entendendo, meus irmãos? Então, vamos nos revestir das armaduras de Deus, né? Deixa eu ver aqui, que eu tenho aqui anotado. 2 Coríntios 10. Ontem eu li sobre isso, né? 2 Coríntios 10. Além disso, Wilde ausente. Deixa eu ver aqui. Mas depois eu leio aqui, eu vou achar aqui, depois eu leio. Depois você passa para mim o versículo, né? Paulo defende a sua autoridade apostólica. Mas tá, 2 Coríntios 10, 4, 5, tá? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Exato. Destruindo os conselhos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Isso, e estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Irmãos, eu não consigo decorar versículo. É incrível, é muito difícil eu decorar. Muito difícil. Então eu tenho uma dificuldade muito grande. Eu converso, vou falando algumas coisas assim, mas da minha cabeça que eu gravo o que está escrito, mas não consigo gravar onde está escrito. Mas fazer o quê, né? É o jeito da madeira. Mas vamos lá então, vamos partir então agora para os 144.000, Apocalipse 14, vamos lá? Vou falar hoje uma parte de Apocalipse 14. Nós vamos dividir Apocalipse 14 em 3 partes, tá? Porque hoje eu não vou trabalhar só com 14, mas com o 7 também, tá bom? Diz assim: E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião. Presta atenção. E com ele 144.000, que em sua testa tinha escrito o nome dele e do seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e a voz de um grande trovão, e uma voz de arpista, que tocavam com a sua harpa. Uma voz de arpistas que tocavam com a sua harpa. E cantavam como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Presta atenção, nós temos vários detalhes aqui. Eu não sei se eu vou dar conta de falar tudo hoje, mas nós vamos aqui observar. Onde mais fala? Nós temos Apocalipse 7, versículo 4. Do versículo 4 ao 8 diz assim: E ouvi o número dos assinalados, lembra? Dos selados.
E eram 144.000 assinalados de todas as tribos de Israel, da tribo de Judá, da tribo de Ruben, da tribo de Gade, da tribo de Azer, da tribo de Manassés, da tribo de Simeão, da tribo de Levi, da tribo de Issacar, da tribo de Zebulon, da tribo de José e da tribo de Benjamim. No capítulo 7, versículo 4, fala sobre eles, e especificamente sobre eles no capítulo 14. Eles são selados para serem guardados pelo juízo, dos juízos. Presta atenção, eles são selados no momento em que os juízos vão começar. Presta bastante atenção. O selamento ocorre na tribulação. Irmãos, eu vou falar aquilo que eu acredito. Nós já estamos na tribulação. Nós já estamos na tribulação. Nós vamos adentrar, estamos adentrando já a passos largos para a grande tribulação. Eu não sei se vocês têm essa visão, mas eu tenho. A minha visão é essa, nós já estamos a passos largos para entrar na grande tribulação. E esse povo é selado na tribulação. Como assim? Eles são judeus? Literalmente, sim. Se nós formos olhar espiritualmente, o número 144, ele é amplo. Nós vamos estudar o que esse número representa aqui. Mas eu quero prosseguir devagar. Presta atenção, por que eles são selados? Quando uma pessoa é selada, presta atenção, quando uma pessoa é selada, ela é marcada. Então o selo de Deus, ele serve como um distintivo. A polícia não usa o distintivo aqui, você sabe que ele é policial, não sabe? Tem um selo no peito dele. O povo de Deus também vai ter um selo na sua testa, entendendo? Esse distintivo, ele te dá proteção. Ele vai além de ser um selo de autoridade. Ele distingue o povo de Deus como cidadão dos céus. Você é exatamente Ezequiel 9, 3 e 4. Lá fala, né, como é que diz, para o anjo, né, tinha os 2 anjos que iam passar, não, 4 anjos, né, que iam passar pela cidade, destruindo, mas tinha um anjo com o tinteiro na mão, selando aqueles que não estavam se contaminando com o pecado. Exatamente, ele dá uma referência aos 144.000. Presta atenção aqui. Esse selo é um selo de autoridade. Esse selo diz que eles vão ser distintos de todos como cidadão dos céus. Ninguém vai mexer com eles na grande tribulação. Não é dito, na Bíblia não fala o propósito deles. A Bíblia não fala. Tem gente que fala que eles vão pregar. Não sabemos. Não diz, a Bíblia não diz o propósito deles. Não diz. Eles são um grupo específico, tá? E eles devem ter um propósito específico. Porque de alegre eles não vão ficar aqui. Alguma coisa Deus tem com eles aqui. Entenderam? Então presta atenção. É um número, é um povo que tem propósito. Aliás, que não é dito propósito, mas eles são específicos. 144.000 selados. E quem estuda crê que é para um propósito também específico. Quem não está? Tem 2 tribos que não estão nisso aqui, quer ver? Vamos lá? Vamos para o capítulo 4 de novo. Aliás, capítulo 7. Vamos ver as tribos, ó. Tem a tribo de Judá, a tribo de Ruben, a tribo de Gade, a tribo de Azer,
a tribo de Naphtali, a tribo de Manassés, a tribo de Simeão, a tribo de Levi, a tribo de Issacar, a tribo de Zebulon, a tribo de José e a tribo de Benjamim. Mas não tem duas tribos, a tribo de Dan e a tribo de Efraim. Presta atenção, a tribo de Dan, ela foi a primeira tribo que foi deserdada. Ela foi a primeira tribo a ser levada para fora. Por quê? Porque os danitas trouxeram templos, trouxeram adoração a outros deuses. Eles fizeram o povo de Israel se contaminar. Lembra quando Jacó, presta atenção, Jacó, ele dá a bênção para Adão e ele diz, você é serpente no caminho. O que que uma serpente faz? Ela morde o quê? O teu calcanhar. Então ele era o quê? Traiçoeiro. Estão entendendo? Presta atenção. Duas tribos não fazem parte da relação que consta aqui no Apocalipse. Apocalipse 7, a partir do versículo 4. Não consta. A tribo de Dan é a primeira, porque essa tribo foi deserdada um pouco depois que tudo aconteceu, né? Que eles foram para a Terra Prometida e tudo mais. Não se esqueçam que aconteceu uma tragédia na tribo de Dan, né? Com aquele levita e a sua concubina. Não sei se vocês lembram. Pois é. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo, que eu não tá falando besteira aqui. Peraí, gente, só um minutinho. Deixa eu ler, deixa eu ver aqui. Só um minutinho. E daí, o que que acontece? Outra tribo que não está é a tribo de Efraim. Nós temos que ver que a tribo de Efraim, ela foi uma tribo que ela foi sempre... Só um minutinho, deixa eu só ver aqui. Eu não lembro agora, mas eu creio que seja filha de Dan. Porque a tribo de Dan foi excluída. Aqui, ó. Só um minutinho aqui. Ó, eu tô no site da tribo da Apocalipse 7. Aí eu vou ver aqui, depois eu passo para vocês, tá? Eu passo para vocês. É muito interessante o que eles dizem. Eles dizem sobre a tribo de Dan. E o seguinte, inicialmente cabe destacar, na época da destruição do templo. Depois eu passo para vocês, mas a tribo de Dan, foi a tribo de Benjamim que aconteceu isso? Então tá, foi a tribo de Benjamim. Para mim tinha sido a tribo de Dan. Mas como é que diz? Mas eles fizeram o povo de Israel pecar e eles foram deserdados, foram para o mundo afora. Foram desterrados da terra. E hoje, o que acontece? Eles têm um país. E esse país rege toda como é que diz? Rege toda a realeza negra da Europa, que é o país da Dinamarca. Se vocês não sabem, a Dinamarca, nós falamos Dinamarca, mas é Danmark. A Dinamarca, o original é Danmark. Então, marca de Dan. Entenderam? Então, os rabinos, eu escutei hoje um rabino sobre isso, quis escutar um rabino sobre isso daí, e ele diz o seguinte, que provavelmente o anticristo vem da tribo de Dan. Irmãos, presta atenção no que eu vou mostrar, porque eu vou explicar para vocês aqui. Presta bastante atenção. Isso é conhecimento. O país da Dinamarca, e agora eu não lembro o nome do rei que tá lá agora, mas antes era a Rainha Margarida, tá? A Rainha Margarida, ela abdicou pelo filho.
Mas eles, parece que é um principado, parece que é uma realeza tão pequenininha, mas essa realeza de Danmark, da Dinamarca, ela dita as regras para toda a realeza negra da Europa. A realeza britânica está sujeita à dinamarquesa. Todas as famílias reais da Europa estão sujeitas às famílias dinamarquesas. Agora, onde que eu quero chegar? O trombeta vem dessa linhagem. Preste atenção. Essas famílias que regem o mundo, estas famílias que estão aí pelo mundo, elas vêm de lá. A raiz delas é lá. Todos esses maiores homens que estão na liderança, como é que diz? Nessa liderança toda, tá? Eles vêm todos de lá. A base deles é lá, nesse lugar, Dinamarca, Danmark. Entenderam? Presta atenção nisso. Agora não tem também os efraimitas, os Efraim. Você lembra quando Jacó trocou as mãos para abençoar os filhos de José? Porque José, presta atenção no que eu vou te explicar. José, quando é tido como morto, presta atenção, José não morreu, mas para Jacó ele morreu. Para Jacó morreu, Jacó chorou o luto de José. Prestem atenção. Quando naquele tempo se chorava um luto, essa pessoa já estava morta. Poderia não estar morta ou não, mas ela já estava, para sua descendência já estava fora. Por que Jacó não abençoa José inteiramente, mas ele pega os filhos para ele? Porque ele tinha chorado o luto de José. Mas ele pega a descendência de José como filhos dele. Entenderam? Mas acontece que quando ele vai abençoar os meninos, Manassés e Efraim, ele troca a mão direita, põe em Efraim, que era o mais novo, e a mão esquerda ele põe em, como é que fala? Em Manassés. E José fica muito bravo, vai lá e tira, e o Jacó fala, fica quieto, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou fazendo. E ele fala sobre Efraim, que Efraim ia ser pai de nações, que Efraim ia ser um número sem precedentes. Irmãos, todos os israelitas que estão fora de Israel, presta atenção no que eu vou lhe dizer. As duas casas de Israel. Uma está lá, judeu. A outra casa de Israel está esparramada pelo mundo. Você sabia que você e eu podemos ser descendentes de Efraim? Você sabia que você e eu podemos ser descendente dos efraimitas que estão esparramados sobre a face da terra? Pois é, meu irmão. Essas duas tribos não constam nos 144 mil. Aí eu escutei um rabino falando o seguinte, um outro rabino dizendo o seguinte, que ele acha, né, que os 144 mil, ele acha, a maneira dele entender, que eles vão trazer a casa de Efraim de volta para Cristo, de volta para o Messias. Ele acha isso, naquilo que ele estuda, naquilo que ele vê. É muito interessante, estou passando aqui detalhes para vocês conseguirem raciocinar e entender esse texto aqui. Porque eu também estou estudando, eu não tô aqui batendo martelo, não. Eu tô colocando aqui coisas que eu passei a minha manhã e agora à tarde depois que eu cheguei. Entenderam? Então, o propósito dessas 144 mil, quem será? Será que seria evangelizar a tribo de Dan e Efraim? Agora, uma coisa é certa,
os judeus messiânicos que esperam Yeshua, eles têm certeza de uma coisa, que o anticristo vem da tribo de Dan. E por isso ele não está relacionado nos 144 mil. E eu posso dizer para você uma coisa, se concretizar o que está acontecendo no país da Águia e na cidade das Sete Colinas, é da tribo de Dan, realmente. Porque todos os cavaleiros templários, os cavaleiros de Malta, que habitam na cidade das Sete Colinas, são todos da tribo de Dan. São todos da tribo de Dan, misturado com os edomitas. Presta atenção. Olha aqui, ó. Estas tribos foram banidas de Israel. A primeira a ser dispersa foi Dan. Tá, vamos ver Daniel 11:37. Deixa eu ver aqui, gente. Em Daniel 11:37. Aguenta aí que você vai ver que tem mais coisa aqui. É muito interessante esse estudo aqui. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Daniel 11:37 diz assim: e não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer deus, porque sobretudo se engrandecerá. Vamos ver Jeremias 8:16. Deixa eu ver aqui. Jeremias 8:16. Só um minuto. Jeremias 8, versículo 16. Já desde Dan se ouve o resfolegar dos seus cavalos, e toda a terra treme à voz dos rinchos dos seus fortes, e vêm e devoram a terra e a sua abundância, e a cidade, e o que nela, e os que habitam nela. Olha isso aqui que interessante, ó. Desde Dan, Jeremias está profetizando, se ouve o resfolegar dos seus cavalos, então quer dizer, gente poderosa. Toda a terra, quando fala toda, irmão, é toda. Treme a voz dos rinchos dos seus fortes, e vêm e devoram a terra, a sua abundância, e a cidade e os que nela habitam. Presta atenção, e aqui diz assim: porque eis que enviarei entre vós serpentes e basiliscos, contra os quais não há encantamento, e vos morderão, diz o Senhor. Então Dan está decretado para trazer uma grande e terrível situação para o mundo. Estão vendo? Presta atenção. Isso aqui está associado ao anticristo, ó. Agora, quem são realmente os 144 mil? Primeiro, são filhos de Israel, filhos de Jacó. Segundo, eles têm filiação tribal específica. Entenderam? É específico, tem a filiação tribal deles. Terceiro, olha que coisa mais linda. Eles se encontrarão com Cristo no Monte Sião. Quando? No retorno. Eles se encontrarão com Cristo no Monte Sião, no retorno de Jesus. Quarto, são celibatários. Apocalipse 4:4. Vamos lá. Apocalipse 4:4. Diz assim: e ao redor do trono havia 24 anciãos. Apocalipse 4:4. Vamos lá. E 24 anciãos vestidos de vestes brancas e tinham sobre a cabeça coroas. Não, acho que eu errei. Não, é 7:4. Desculpa, gente. Apocalipse 7:4. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos de Israel. Tá? E aí nós vamos para o
capítulo 14. E ouvi uma voz do céu, que dizia com grande voz muitas águas, e a voz de um grande trovão, e uma voz de arpistas que tocavam harpa, e cantavam um cântico diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000. Olha isso aqui. Estes são os que não estão contaminados com mulheres. 11:4, tá, gente? Anota aí, 11:4. Não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro, para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Agora presta atenção nisso daqui. E na sua boca não se achou engano. Gente, quando fala isso, quer dizer a língua. A gente tem batido muito na questão da língua. Eles não falavam coisas enganosas. Eles não falavam coisas que não prestam. Eles não falam, aliás, chocarrices. Eles não falam piadas. Eles não falam aquilo que desaprova a Deus. Porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Irmãos, isso aqui é muito sério, porque é o seguinte, eles são exemplo de vida para nós. Então, eles são celibatários, eles não tinham mulheres, eles têm o caráter imaculado, não tem falhas. Não se achou engano na sua fala. Quinto, eles são o começo de uma colheita maior. Porque eles vão passar pela grande tribulação, eles vão passar pela ira. Preste atenção, irmãos. Eles vão estar aqui, eles só vão se encontrar com Cristo quando Cristo vier e colocar os pés no Monte das Oliveiras. Eles vão estar com Cristo no Monte Sião, que é o monte do templo. Presta atenção, irmãos. Isso é uma dica. Sexto, são marcados por serem íntegros e serem fiéis. Eu acabei de ler agora. Na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis. Sofonias, deixa eu achar Sofonias aqui, como é que diz? A Simone colocou aqui. Joel, Amós. Deixa eu achar aqui, gente. Rapidinho, já acho. Os profetas menores. Naum, Abacuque. Sofonias 3:13. Diz assim: o remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados e deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Que coisa linda, hein? É os 144.000. 144.000. Deixa eu até anotar aqui. 3:13. Obrigado, Simone. Prestem atenção. Eu gosto dessas coisas assim porque a gente aprende junto. Presta atenção. Eles têm a marca divina de propriedade e proteção. Eles vão ser preservados no tempo da grande tribulação, do tempo da ira. O número 144, ele quer dizer completude. Mas como assim, Ruth? O número 12, 144 é 12 vezes 12. Nós temos 12 tribos, 12 patriarcas, né? Os 12 patriarcas, 12 tribos, 12 apóstolos. Temos 12 fundamentos, 12 portais.
E nós temos 4 anjos que estão nos 4 cantos da terra. Isso tudo faz parte do número dos 144 mil. Isso é número de totalidade, número de autoridade. Mas por que a senhora está falando isso? Por quê? Porque se é um número de totalidade, um número de completude, nós podemos também imaginar ou supor que esses homens vão estar acompanhados de mais gente que vão se salvar no final de tudo. Tá dando para você me entender? É uma maneira também de enxergar pela numeração. Pela numeração. É um número que também, através deles, porque é literal, mas através deles, a coisa pode ser muito maior, porque eles vão passar tudo aqui e nenhuma ira, nenhuma praga vai pegar neles, porque eles estão selados pelo poder de Deus. Tá entendendo? Preste atenção, o selo de Deus é dado aos seguidores de Deus para nos proteger da tribulação e dos perigos. O selo de Deus é a salvação de Deus, é a proteção, é a autoridade divina, marca espiritual, sob a fé e a obediência, salvação eterna alinhada ao Senhor. Ezequiel 4, né? Que fala lá do, como é que fala? Como é que é o nome? Do anjo, né, que passou, né? Mas vamos lá, vamos para Ezequiel 4, pra gente ver aqui. 4 é 9, acho que é 9, né? Aqui, ó, e disse o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Entendeu? E aos outros ele disse: passai pela cidade após aquele que selou, e feri, não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. E começai pelo santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Irmãos, vem coisa por aí. Exatamente, Ezequiel 9, 4 e 5. Presta atenção, meus irmãos. Nós estamos vivendo um momento ímpar. Nós vamos ver, não sei se nós vamos ver tudo isso daqui. Porque eu creio que a igreja vai ser tirada antes da ira. Eu creio nisso, que a igreja será tirada antes da ira. Entenderam? Mas isso aqui é interessantíssimo você ler, você observar. Presta atenção agora. Este selamento os faz passar pela ira sem ser afetados. O selo agora está falando conosco, presta atenção. O selo sobre nós é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos faz ter o caráter de Jesus. Não se esqueçam que os 144 mil, por onde quer que eles andem, Jesus está com eles. Que jeito? Aqui. Aqui. Aonde você anda, Jesus tem andado aqui e aqui? Tem que pensar. Por onde você anda, porque os 144 mil, por onde quer que eles andem, tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Onde quer que o cordeiro vá, eles vão. Por quê? Porque o cordeiro tá dentro, o cordeiro guia o passo deles, os passos deles. O cordeiro tá guiando os teus passos, meu irmão. Olha aqui, ó. Deixa eu ver aqui. E olhei, estava o cordeiro sobre o monte Sião, ele 144 mil, que em sua testa tinha escrito o seu nome e o nome do seu pai.
E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de arpistas que tocavam com a harpa, e cantavam como um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos 4 anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 comprados da terra. E estes são os que não são contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Jesus ainda não voltou, mas eles vão andar pela terra. Onde o Cordeiro mandar eles irem, eles vão. Por isso está dizendo que eles vão seguir o Cordeiro por onde quer que vá. Porque aonde Jesus mandar eles irem fazer a obra, eles vão fazer. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Você tem as qualidades desses homens? Entendendo? Você tem as qualidades desses homens? Presta atenção. Os 144.000 vão sobreviver à ira. Seguir o Cordeiro onde quer que vá é fazer a sua vontade onde e como estiver. Vão se encontrar com Cristo na segunda vinda de Jesus. Eles vão se encontrar com Cristo na segunda vinda de Jesus. Ele não vai se encontrar com Cristo nos ares, não. Eles vão se encontrar com Cristo no Monte Sião. Você está entendendo? A igreja encontra com Cristo nos ares. Os 144.000 não, vão se encontrar com Cristo no Monte Sião. Tá entendendo? Presta atenção. Agora, o que você está fazendo para você se espelhar nos 144.000? Irmãos, tem um pastor José Serra. Ele é das Ilhas Canárias, tá? Eu gosto muito de escutar as mensagens dele. E ele conta, eu já contei aqui para vocês. Ele sempre vai para Israel, 2 vezes por ano ele vai para Israel. E numa dessas vezes que ele esteve lá, ele estava perto do Muro das Lamentações, né? Que eles chamam Muro das Lamentações, da Fortaleza Antônia. E ele foi chamado por um homem, por um judeu. E esse homem puxou ele e falou: você é cristão? Ele falou: sou. Ele falou: eu tenho um recado para você. Vocês estão se preparando para o que está vindo? Ele falou: você é cristão? Ele falou: eu sou messiânico. Ele disse: Deus mandou eu avisar vocês. Lembra, né, Carol? Eu falei, né? Contei aqui. Deus mandou avisar você, para você avisar o povo para se preparar para o que está para acontecer, porque nós já estamos preparados. Nós já estamos longe daqui preparados para o que está vindo. E o pastor José, como é que diz, esse pastor lá das Ilhas Canárias, ele disse que falou para ele assim: espera que eu vou chamar minha esposa para você contar para ela. E quando ele voltou com a esposa, aí ele disse assim: não, nós não podemos conversar com mulheres. Ele falou assim: nós não podemos conversar com mulheres. Aí ele falou: então espera um pouco, eu vou chamar meu amigo para você contar para ele. Eu preciso ter uma pessoa que escute isso daqui. E ele foi chamar o amigo dele. No que foi chamar o amigo dele, questão de segundos, o homem desapareceu. Entendeu? O homem desapareceu. Irmãos, eu digo para vocês, eu não tenho dúvida. Como o pastor, como ele falou, né? Ele falou, ele diz: eu não tenho dúvida que aquele homem é um dos 144.000. Tá entendendo? E há anos atrás, eu escutei, tinha um canal israelita, que já tinha muita gente messiânicos se abrigando nas cavernas em Israel, porque Israel tem muita caverna. E eles até mostravam até a comida que eles faziam para guardar. Eles tinham comida para 6 anos guardada. Eu não sei se a Paula tá aí,
Mas a Paula de Portugal, ela seguia esse canal junto comigo. Depois o canal desapareceu. Acho que eles foram para lá e nunca mais a gente teve acesso a esse canal. Então eu digo para vocês, as coisas estão aí, as coisas estão acontecendo. Só não vê quem não quer. Agora, qual é a nossa parte nisso tudo? Nós somos a igreja. Nós não somos os 144 mil. Os 144 mil está específico. Eles vão ver Jesus voltar na segunda vinda. Quando pisar no Monte das Oliveiras, eles vão se encontrar com Cristo no Monte Sião. Presta atenção. Monte das Oliveiras é uma coisa, Monte Sião é outra. Presta atenção. Eles vão se encontrar com Cristo no Monte Sião. Eles vão passar toda a ira aqui, sem que nada afete a eles. Por quê? Eles vão estar selados. Mas qual o propósito deles? Eu, na minha pequena e humilde opinião, creio que esse propósito é eles pregarem, né? Ou trazerem muito mais gente, como disse o rabino, os efraimitas, né? De todas as nações do mundo, ao conhecimento de Jesus Cristo. Porque, meus irmãos, a pregação vai acontecer até o final. Não se esqueçam que os frios não vão levar a marca da besta. Não se esqueçam disso. Os frios não vão aceitar a marca da besta. Os mornos é que vão aceitar a marca da besta. Os crentes mornos vão ser os primeiros a colocar a marca da besta. Lembra do Malacheia? Quando ele disse que pode colocar na testa, no braço, aonde for, porque esse chip não tem nada a ver. Pode não ser que não seja um chip, mas nós sabemos que vai ser uma marca aparente. Ela vai aparecer de alguma forma, porque Satanás quer ser como Deus, mas ele não é Deus. Então ele não consegue ver quem é dele. Ele vê nós. Nós ele vai enxergar porque nós vamos ter uma luz diferente. Mas os dele, ele vai ter que discernir quem é quem. Quem dele, que não é de Deus, não colocou a marca e quem colocou. Entendeu? Então, presta atenção. Nós estamos com tudo pronto. E eu sinto em avisar que muitos dos crentes vão embarcar. Eu falo, irmãos, porque eu conheço aí alguns pastores que eu ando vendo, observando o que eles estão falando. E eles estão batendo palma para isso tudo que está acontecendo. E eles estão batendo palma até para que o trombeta faça isso daqui nos seus opositores. Até isso eles estão falando. Para que o trombeta passe aquele negocinho nos opositores. Se isso acontecer, como eu estou ouvindo falar, você pode ter certeza, vai ter um monte de crente aceitando isso de uma forma tremenda. Nós vamos ficar espantados com o que nós vamos ver. Mas e nós? Nós temos que estar irrepreensíveis. Fecha a tua boca, meu irmão. Fala menos. Veja o que você vai falar. Tira a piada suja da sua boca. Converte esse aparelhinho aqui. Converte ele, tá? Ele precisa de conversão. O teu aparelhinho precisa de conversão. Tira os memes sujos do teu WhatsApp. Tira as conversas pornográficas da tua vida. Você que fica nas oficinas da vida por aí, né? As oficinas costumam ser pornográficas. As oficinas costumam ser lugares que se fala muita besteira. Cuidado, meu irmão. Tá entendendo? Cuidado, cuidado, cuidado. Porque nós precisamos ser como esses homens, irrepreensíveis. Pois é, Marisa, já estamos vendo. A situação é séria. Irmãos,
eu convido vocês a nós estarmos juntos, santificando a nossa vida. Nós precisamos santificar a nossa vida. Você quer santificação? Você precisa buscar de Deus. Eu convido você a santificar, a nos santificarmos, a nos unirmos para podermos tirar as arestas das nossas vidas e alcançarmos a estatura de varão perfeito. Entendeu? Presta atenção. É tempo de não brincar com a situação. Nós estamos no tempo de ver Jesus voltar. Prepara-te, ó igreja, para te encontrares com o Senhor. Você está preparado? Eu estou me preparando. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome honrado de Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos diante da Tua presença, te louvando e bendizendo, Pai, porque o Senhor deixou tudo avisado para nós. O Senhor deixou a revelação da Tua palavra todinha, avisando do começo ao fim, que o Teu Filho vai voltar e que nós precisamos ter uma vida justa. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, guarda-nos, livra-nos do mal. Sê conosco, Senhor. Não nos abandone. Olha para nós com o teu olhar de compaixão. Nos ajuda, Senhor, a ter a postura dos 144 mil. Nos ajuda, Senhor, a ter uma vida digna, irrepreensível. Uma vida que não tenha reprovação. E se por acaso nós tivermos alguma reprovação, nos perdoa pelo sangue de Jesus. Lava as nossas vidas com o sangue de Jesus Cristo. Livra, Senhor, as nossas almas do mal, Pai. Livra, Senhor, as nossas almas de pecar na Tua presença. Livra-nos, Senhor, eu te peço pela Tua misericórdia, aquilo que nós não conseguimos fazer, aquilo que nós não tivermos condições, eu te peço, intercede por nós, Senhor. Peça para que o Espírito Santo interceda por nós com gemidos inexprimíveis. Para que nós possamos, Senhor, ter uma vida, que nós possamos ter uma vida que nós sejamos achados por dignos, de não passar por tudo que vai acontecer, mas estar em pé diante do Teu Filho. Eu te agradeço, Senhor, eu te louvo. Te louvo, Senhor, pela Tua muitas misericórdias. Te louvo, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado. E o Senhor tem nos dado irmãos que estão cada um se ajudando e nos ajudando a ir à vida eterna. Guarda-nos, Senhor, livra as nossas almas do mal. É o que eu te peço, no nome honrado de Jesus Cristo de Nazaré, que vive não só por hoje, mas para toda a eternidade. Amém e amém. Oi, Simone, obrigado, minha irmã. Já anotei aqui já. Tá? Eu vou ver aqui, porque eu achava que era da tribo de Benjamim. Faz tempo que eu não leio essa parte. Da tribo de Dan. Mas eu vou ler aqui para acertar certinho. Obrigada, viu, minha irmã? É que é muita informação, né? A gente se perde. Meus irmãos, prestem atenção. Não vacile na fé. Fica firme. Quem chegou agora no final, assista a live do começo. Assista a live do começo. Porque tem informações lá que você vai gostar. Essas informações são informações importantes para nós entendermos o momento que nós estamos e você perceber que nós necessitamos colocar nossa vida em ordem na presença do Pai. Põe tua vida em ordem, meu irmão. Põe a tua vida em ordem. Porque em breve Jesus vai voltar. Não vai demorar muito. Não vai demorar muito. Amém? E vou te dar mais uma dica, hein? Não fique atrás das coisas dessa vida. Vai devagar. Basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal.
Entenderam? Não se ensoberbeçam com as coisas dessa vida. Não vão atrás da purpurina desse mundo. Presta atenção. Fiquem firmes com Jesus, porque Ele está voltando e você precisa estar preparado para esse dia, para você ouvir o seu nome chamar. Amém? Fiquem na graça do poderoso, que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém.